Fala pessoal, mais uma aula da BAP. Fala pessoal, hoje vamos tratar um assunto muito interessante que são as funções. Funções estão para todo lado dentro do SAP. Mas o que diabo é uma função? Uma função é quando, por exemplo, você faz um código de cálculo de imposto. E esse cálculo de imposto vai ser utilizado em um determinado programa, mas em muitos outros lugares. Então, em vez de você refazer toda a lógica toda hora, o que seria um absurdo desperdício de tempo e também um grande problema com a falta de centralização, porque se esse imposto mudar, todos os programas vão ter que mudar. Então, a SAP desenvolveu uma coisa que isso existe em praticamente todas as linguagens, que são as funções. Então, a função ela serve para encapsular um determinado negócio. O que é esse negócio? É um comportamento onde você manda alguns valores e recebe outros. Vamos fazer alguns exemplos. Vamos aqui na S38. Vamos colocar aqui o nosso programa YBAPFOX underline 11 e o seu ID. Vamos criar programa para utilizar funções. Ele é um report YBAPFOX. Vai pedir uma request, como nós transportamos a request do módulo anterior, ABAPFOX sub módulo 3. Salvar. Legal. Feito isso, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, lá na transação /O SE37. O que é essa transação? Esta transação é o Function Builder. É onde nós criamos a função. Mas antes de mexermos nessa telinha, vamos voltar aqui e vamos entender como funciona uma função. Olha que interessante. Vamos pegar aqui um exemplo de uma função que é muito legal para qualquer código que você venha fazer. Está vendo esse botão Pattern, que é o botão de modelos? Temos aqui a função. Na verdade, vamos dar uma olhada, porque nós já utilizamos uma função. Vamos aqui na barra S38. Vamos pegar o programa. Deixa eu só lembrar qual programa que é. Aqui, ó. O programa 10 é um programa onde nós utilizamos, nós criamos o ALV. Está vendo o ALV aqui? E nós utilizamos o call function, ALV, exportando o field cat e a tabela, e utilizando exceptions para se alguma coisa desse problema. Nós usamos essa função para exibir o ALV. Então, olha que interessante. Quase todos os programas que utilizam ALV no SAP passam por essa função. Então, como todo mundo utiliza, a SAP encapsula nessa função. Mas o que tem aqui dentro? Se nós dermos um duplo clique, nós vamos ter uma porrada de código standard. Certo? Não precisam se preocupar com isso. É um código bem complicadinho. Então, assim, dessa forma, nós encapsulamos. Certo? Vamos voltar aqui, nesse nosso programazinho. Vamos aqui em Pattern. E tem uma função que é muito legal. Chama-se sapgui, underline, process, underline, indicator. Vamos Enter. Process. Deixa eu pegar o nome dela certo. Não é Process, é Progress Indicator. Então, sapgui, Progress Indicator. Vamos confirmar. Ele vai trazer para nós uma função muito interessante. Vamos colocar aqui em cima Start of Selection. E vamos descomentar este rapazinho aqui. Ó. Então, a percentagem, vamos colocar aqui 10, por exemplo, e aqui vamos colocar um texto. Olá, ABAPFOX.
Vamos verificar a sintaxe, ativar e processar. Ele não tem tela. Vamos colocar um comando aqui, algo que apareça na tela, só para ele dar esse efeito. Parameters, P. Vamos colocar, por exemplo, algo que nós já conhecemos. CarID, type, spfly, CarID. Vamos verificar a sintaxe, ativar e processar. Olha que interessante. Se eu processar aqui, vocês vão ter que dar uma olhada bem rapidinho aqui. Olha que legal. Percebem que aparece ali? Mas tá bom. Como é que funciona isso aqui? Vamos colocar isso aqui e colocar um comando aqui. Wait up to 2 seconds. E vamos pegar este carinha aqui. Vou dar um Ctrl C e vou colocar embaixo. E aqui vou colocar como se alguém tivesse respondido. Olá. E aqui vamos colocar 40. Wait up to 2 seconds. Vou ativar. Dá um F8. Olha que legal. O que acontece? Essa função ela é extremamente útil, porque enquanto o programa está processando, nós temos alguns problemas. A tela fica congelada. Então, se nós estivermos, por exemplo, fazendo um select em um relatório, enquanto esse select não passar, o programa ele vai ficar congelado, esperando. Só que para o usuário não ficar sem saber o que está acontecendo, nós colocamos essa função para conversar com ele e dizer, ó, estamos selecionando, agora estamos processando os dados. O que eu coloquei aqui é para ele informar para a gente uma informação na tela enquanto o programa está em processamento. Vou processar aqui. Ele, olá, Fox, olá. Voltar. Então, antes de um select, por exemplo, nós podemos colocar esta função com o texto e com essa porcentagem que é a porcentagem do reloginho. Nós vamos utilizar bastante isso aqui. E esta é uma excelente prática de programação dentro do SAP. Para sempre informar para o usuário o que está acontecendo. Porque senão ele vai ficar em pânico. Ele vai sair correndo e vai pular da janela. Tá ligado que isso acontece, né? Então, vamos agora. Isso aqui foi apenas uma amostra da onde utilizar essa função. Mas agora vamos fazer o seguinte. Vamos supor que nós tenhamos que fazer uma função onde ocorre exatamente isso, uma seleção de dados. Digamos que você queira e que isso é uma coisa que você vai fazer para provavelmente outras pessoas utilizarem, você vai enviar uma determinada informação e resgatar outra. No caso, nós vamos enviar vamos olhar aqui na tabela, /OS16, SPSBook, vamos ver o que tem nesse book. Vamos enviar o CarID e o ConID, e ele vai retornar para nós, deixa eu ver aqui, ele vai retornar para nós, ele vai retornar para nós, exatamente isso aqui, ó, a listinha de clientes que utilizaram essa companhia aérea. Então vamos passar a empresa aérea, a linha da conexão, a linha do voo, e vamos passar a data também? Não, só esses dois carinhas aqui. Ele vai voltar para nós todos os clientes que utilizaram a companhia aérea, que já vieram a utilizar ela. Legal? Vou dar um Alt Tab. Então vamos enviar o CarID e o ConID e retornar todos os clientes. Legal? Mas como é que nós fazemos isto? Vamos lá. Para isso, nós vamos naquela telinha que é SE37. Sempre que falarmos de funções, vamos utilizar a SE37. Ela que cria e que é possível que a gente faça testes também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender como é que funciona a estrutura de uma função. A função ela é chamada em qualquer programa. Mas
Para criarmos uma função, nós precisamos criar um grupo de funções. Por que criar um grupo de funções? Porque um grupo de funções, ele gerencia várias funçõezinhas. Sem isso, nós não conseguimos criar um grupo de função. Então, vamos criar este grupo de função. /O SE80. Olha que legal. A SE80, ela é um pool de objetos, onde nós conseguimos visualizar de uma forma mais ampliada, certo? Nesse drill down aqui, ó, nesse drop list aqui, nós temos a opção de Function Group. Vamos colocar aqui, certo? E vamos criar uma função nossa, y_abapfox, underline, gf, underline, o ID de vocês. O meu é 02. Vamos dar um Enter. Ele não encontrou o objeto e vai nos perguntar se queremos criá-lo. Vamos dizer que sim. E vamos colocar uma descrição. abapfox, grupo de função. E vamos salvar. Ele vai pedir o pacote, como sempre, e pedir a request. Criou. Então, quando o grupo de função é criado, ele já coloca 2 includes aqui. Legal. Você falou algumas vezes de include, mas você não especificou exatamente o que é. O que é um include? O include é um lugar, vamos dar um duplo clique aqui, ó. O include é um lugar onde acontece mais declaração de código. É outra forma também que existe para organização do código. Na verdade, o include ele tem um papel muito mais visceral no SAP, onde existe todo tipo de código. Então, todo código acaba ficando em um include. Então, por exemplo, quando nós criarmos programas um pouco mais complexos, precisaremos desses includes para colocar determinados tipos de código para o programa não ficar muito bagunçado. Esse include aqui, ó, ele criou dinamicamente, certo? Automaticamente aqui. Só que o final dele está escrito top. Isso aqui é denominado de top include. É onde ficam as declarações. Então, em vez de você utilizar, por exemplo, o report, que você faz a declaração em cima e vai programando, para ocorrer uma organização melhor, a gente divide isso aqui em partes de códigos. Então, ó, aqui vão existir todas as declarações, aqui, por exemplo, todas as funções, e dessa forma fica mais organizado. Até para programas que são bem extensos, você não ficar perdido. Então, isso também é outra forma de organizar o código. Legal? Feito isso aqui, ó, nós podemos até criar uma função daqui. Se eu der um botão direito aqui no pai, na raiz, eu poderia vir em create e criar function module. Mas nós não queremos criar daqui. Podemos até fechar essa tela. Eu vou só copiar o nome do meu grupo de função e vou criar a função em si. Então lembrem-se que a função ela é filho do grupo de função. O grupo de função só serve para gerenciar essas funções. y_abapfox underline get underline custom IDs. Custom IDs, certo? Custom IDs são os clientes. Criar. A primeira coisa que ele vai pedir é qual que é o grupo de função? É esse aqui. Função para pegar todos os clientes. Vamos salvar. Ele vai dar uma mensagem. Não precisam, não percam tempo com essa mensagem bobinha. E está feito. Vamos salvar aqui. E a nossa função está criada. Mas a nossa função, ela não tem nada. Então, essa aqui é a telinha básica da criação da função. A função, ela tem alguns atributos. Certo? Parece bastante coisa aqui, mas não é tão assustador assim. Então, vamos deixar como ela já nasceu, com esses atributos mesmos. E futuramente vamos brincar com outros atributos, como o remote function e update module. Vai ser bem bacana.
Nesta tabinha importação, são os parâmetros que vamos mandar para a função. Quais parâmetros iremos mandar para a função? O CarID e ConID. Para não ficar muito jogado, nós tendemos a colocar os parâmetros de importação com i. CarID e ConID. Certo? Só para indicar, quando a função for criada, que isso aqui é parâmetro de importação. Mas não é uma necessidade. Você poderia, por exemplo, não colocar nada. Poderia colocar batatinha. Ele funciona, mas é sempre bom ter esse capricho para indicar, porque na hora que o código está grande e vai chegar você programando ali meia-noite, 1, 2 da manhã, tudo que pode ajudar é sempre bem-vindo. Legal? Então, feito isso, nós colocamos o nome do parâmetro. Aqui, se não deixarmos nada, deixarmos apenas dessa forma, isto aqui vai virar um parâmetro genérico, que pode absorver qualquer coisa. Isso aqui não tende a não ser muito bom, porque podem acontecer alguns problemas, principalmente quando você está esperando exatamente esse tipo de elemento de dados e a pessoa passa outra coisa. Então a gente sempre tende a colocar certinho qual é o tipo de elemento de dados do CarID. Qual que é o tipo? Vamos dar uma olhadinha lá na barra S11, que é onde tem a tabela na qual a gente quer brincar. SBook, Display. Então olha que interessante. O campo CarID, ele é do tipo o data-elemento. É um data-elemento standard, por quê? Porque não começa nem com Y nem com Z. Foi a SAP que criou. Ele é desse tipo. Então vamos pegar ele, Ctrl C, e vamos colocar aqui. Olha que legal. Deixa eu deletar esse batatinha aqui. Vamos no ConID a mesma coisa. Então, olha que interessante. Então agora ele vai esperar exatamente o comando, o tipo do elemento de dados que a gente quer utilizar. Isso aqui também é bem importante, sempre utilizar dessa forma, porque imagina que outra pessoa pegue essa função. Ela não vai saber exatamente para que ela serve. Ela pode até saber o propósito, mas não vai saber como utilizar. Então, se você coloca o elemento de dados exato, ele já vai saber o que procurar, como procurar e qual é a extensão desses campos. Certo? O que ele vai exportar? Ele vai exportar para nós. Aqui, percebe que temos a aba importação, exportação, changing, que é quando já colocamos o parâmetro para que o valor seja realmente alterado, e o tables. O tables, ele funciona parecido com o changing, certo? O que passar no tables, ele acaba mudando, se modificando também. Nessa linha temos as exceções e aqui o código do programa que vamos programar para ele verificar o select. Então, vamos colocar aqui em tables a extração dos clientes que ele vai utilizar. Mas para a gente fazer isso aqui, nós vamos ter que criar uma tabelinha, certo? Porque vão ser vários clientes em uma tabelinha de clientes. Mas como é que a gente faz isso? Vamos dar um pulo lá na barra SE11. Aqui na SE11, nós podemos criar várias coisas. Vamos criar uma estrutura que contém as tabelinhas. Olha que interessante. Y, ABAP Fox, underline, custom IDs. Vamos colocar aqui W antes, só para indicar que nós estamos nos referenciando a uma estrutura. Novamente, cada empresa tem uma forma de dar a nomenclatura, mas quando indicamos dessa forma, o que a gente faz? Só de bater o olho para a variável, nós já descobrimos se ela é uma estrutura, um elemento de dados ou um domínio. Então vamos tender a fazer isso aqui, daqui por diante, só para ficar mais claro no código. Mas vale ressaltar que isso aqui varia loucamente, tanto no cliente como a SAP. A SAP cada hora usa de um jeito. Certo? Então vamos criar estrutura. Vamos colocar aqui estrutura para
clientes. E aqui vamos, não sei se está ainda a tabelinha, acho que já, aqui ó. Custom ID é do tipo S_customer. Então, custom ID type like, peraí, type S_customer. Opa, nossa, estou no lugar errado. Calma, vamos lá na estrutura. Estou aqui na função já. Estrutura, venha aqui. Mantém structure. Então, custom ID é do tipo S_customer. Certo? Só isso. Vamos ativar. Ele vai pedir o pacote request. E vai dar alguns warnings que não são importantes para nós. Deixa eu copiar a estrutura. Eu vou sair dessa tela. E aqui, tá vendo que aconteceu um erro aqui? Deixa eu ver como é que eu consigo. Eu vou limpar, não sei se vocês fizeram a mesma coisa. Então vamos colocar aqui em tables, it, underline, custom IDs. E vamos colocar aqui a nossa estrutura. E vamos colocar aqui like. Olha que interessante. Então, em tables, eu coloquei o parâmetro it, por quê? Porque eu vou exportar esses dados. Então, na verdade, é et. Ele vai pedir para renomear, porque eu vou exportar esses dados de customers, de custom IDs, com essa estrutura. Por que eu coloco esse like aqui? Nessa aba em específico, quando eu uso tables, ele vai sempre pedir um like, porque ele vai criar uma tabela conforme essa estrutura, certo? Mas ele não cria aqui type standard table. Ele define essa estrutura e utiliza o like. Isso aqui vai ficar claro quando utilizarmos umas outras formas de declaração de variáveis, que é conhecido como type table. Mas por enquanto, fiquem tranquilos. Decorem isso. Quando utilizarmos o tables, vamos sempre utilizar o like aqui. Utilizaremos o type apenas quando estivermos utilizando o type table, que é um objeto que ele por si só já é uma tabela. Mas isso não é importante agora. Então, tables, se você for se referenciar a uma estrutura, utilize o like. E agora temos o source. Mas antes de utilizarmos o source, vamos dar uma passadinha nesse exceptions aqui. O que é esse exception? Esse exception funciona da seguinte forma. Se algo der errado dentro da sua função, por exemplo, deu algum problema, o que você vai fazer? Você pode dar um raise, uma mensagem de erro. E essa mensagem de erro vai sair na função e você vai indicar para quem está programando e quem está processando o programa o tipo de erro que está acontecendo. Então, vamos colocar aqui um erro, registros, reg, not found. E aqui, registros não encontrados. Podemos até colocar nesse botão long text uma informação mais ampliada sobre o que significa essa exceção. Então, quando o select não retornar nada, ocorrerá este evento. Vamos salvar aqui. Vamos voltar. Olha que interessante, ficou até um ícone verdinho aqui, dizendo que existe um texto longo aqui. Acho que dá para até aumentar o botão. Legal? Então, este aqui é o nosso exceptions. Então, já vamos programar. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a questão do escopo de variável. Quando declararmos algo aqui, nós não vamos declarar, por exemplo, global table ou global structure. Por quê? Porque a função ele vai encapsular os dados aqui.
Então, tudo que eu declarar aqui vai existir apenas aqui dentro. Então, ele não é e nunca vai ser uma variável global que todos os programas têm acesso. Muito pelo contrário. Eles somente estarão existindo aqui. Então, quando nós declararmos, vai ser sempre T de table, já indicando que é local, ou L. Algumas consultorias indicam LT para local table e LW para local structure. Eu particularmente prefiro economizar a letra. Então, se não tem o G, certo? De global, ele só pode ser local. Então, para isso, o que a gente vai programar aqui? Nós vamos verificar, fazer a seleção na SBook a partir desses parâmetros de entrada e alimentar essa tabelinha de saída. Então, a primeira coisa que vamos fazer é o quê? Declarar a tabela principal nossa, que é a tsbook type standard table of sbook w.sbook type sbook. Então, criamos a tabela e a linha da tabela, que é a estrutura. Vamos fazer a seleção. Select asterisco. Neste caso, a gente precisava selecionar asterisco. Nós não precisávamos selecionar asterisco. Mas, nesse caso, nós queremos ficar, digamos, preferindo a parte mais didática. E no futuro, vamos já especificar para que a seleção ocorra exatamente com o que você quer. Isso evita o tráfego de I/O, ou seja, evita a questão de muitos dados na seleção. A gente poupa o banco de dados. Legal? Então, mas nesse caso, vamos utilizar a parte mais didática. Então vamos lá. Select asterisco, selecione tudo from sbook into table where car id igual ou eq e car id and con id eq e con id. Legal? Vamos verificar a sintaxe. Perfeito. Este é o nosso select. Então, olha agora o que vamos fazer. Vamos pegar a verificação if sai subrc diferente de 0 end if. Se a seleção não retornar nada, rise a nossa exceção aqui, que é has not found. Então, quando o compilador chegar aqui, ele vai imediatamente sair da função, mandando esse rise aqui para fora. Legal? Se ele selecionou, vamos fazer o seguinte: loop at t sbook into w sbook and loop. Vamos declarar aqui a nossa estruturazinha apenas para, no caso, olha que interessante. Isso aqui é bacana ensinar. Essa tabelinha aqui é uma tabela sem header line. Para isso, nós precisamos da estrutura para manipular esses dados. E para appendar, no caso, para fazer todo tipo de coisa. Agora, quando nós declaramos em tables, essa tables aqui, ele vai criar para a gente com header line. É automático. Sabendo disso, nós podemos fazer exatamente o seguinte. Olha que legal. Custom ID igual custom ID. Olha que interessante. Nós fizemos a questão de tabela, campo. Mas como é que ele sabe tabela, campo? Como é que ele sabe a linha da tabela? Na verdade, ele está utilizando o header line que existe nessa tabela. Vamos append. E vamos dar um clear. Olha que legal.
Isso aqui é importante. Tá vendo esse clear aqui? Se esta tabela ela não tiver header line, este clear vai apagar a tabela inteira, certo? Mas dessa forma, ele só vai dar um clear na estrutura que está vinculada com essa tabela interna. Entenderam? Então, dessa forma, o que a gente fez? Nós estamos dando um loop nessa tabelinha, onde foi selecionado todos os registros, e para cada loop ele está colocando aqui o cliente no campo dessa estrutura da tabela que vai para a exportação aqui em Tables e vai apendar nela. E depois que apendou, ele vai limpar a estrutura. E feito isso, eu vou ativar. Pronto, nossa função está feita. Beleza, mas como é que funciona? Eu vou dar um F8 aqui. E eu vou colocar um comando aqui, ó. Vou colocar o registro Car ID, a companhia aérea AA, e a conexão de voo 0017, certo? E eu vou colocar nessa opção aqui, Debugging, para testarmos a função. Então, vou dar um F6, o Select, sai sub RC0, então ele retornou dados para essa tabelinha, ó, é uma tabelinha sem header line, não apareceu o chapéuzinho. Ela retornou para mim apenas 4.209 registros, só isso. Legal? Então, os dados acharam, sai sub RC igual a 0, ele não vai dar o rise. Ele vai dar o loop. Olha essa tabelinha aqui, ó, que legal. A tabelinha de exportação, ela foi declarada ali com like e ela apresenta header line. Se eu colocar aqui colchetes, eu vou me referir só à parte interna dela, sem o header line, e ela está vazia. Então, vamos dar um F6 aqui. E ele vai começar a aumentar, tá vendo? Se eu der um duplo clique aqui, continuar dando F6, ele vai mandar vários registros para mim. Certo? Então ele vai aqui, ó. E quando ele dá o clear, olha que legal. Ele limpa a estrutura, ó. Se eu der um duplo clique na estrutura, essa estrutura só tem um campozinho, ele vai limpando. Então ele preenche ela e limpa. Se eu der um F8, ele termina a função com o tempo que ela demorou e coloca aqui na tabelinha aqui os registros que ela deu a saída. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim. Na verdade, tem muito mais registros aqui. Ele mostrou essa primeira batelada. Legal? Bacana. Feito isso, vamos colocar, por exemplo, 0018. E vamos debugar. Selecionou. Olha o sai sobre RC. Não existe essa relação. Não existe a linha 0018 para a companhia aérea AA. Então ele vai dar um rise. Dá um F8 aqui. Aqui ele vai dar para a gente, ó, não teve nenhuma saída e exception reg not found. Beleza, perfeito. Nossa função está feita. Como vamos utilizar nossa função? Eu vou copiar ela aqui, ó. Eu dei vários F3 para sair para a tela principal. Vou copiar ela, vou sair. E aqui no nosso programinha report, eu venho aqui em modelo, vou colar ela e pão. Olha que interessante, ele já construiu para nós aqui os parâmetros de entrada, car ID, con ID, a tabela e o exceptions, que são as exceções que podem ocorrer. Eu vou descomentar aqui com Ctrl ponto. E ele diz para a gente, se a exceção for reg not found, 1, se for outro tipo de exceção, 2. O que é esse 1 e 2? Isso aqui vai ser exatamente o resultado do sai sub RC. Então, quando a gente der aquele exception de registro not found, o que vai acontecer? O sai sub RC vai ficar com 1. E nós conseguimos tratar exatamente cada exceção. Então, vamos dizer aqui, ó, parameters p car ID type sbook car ID p con ID type sbook
ConID. Vamos pegar essas duas fofinhas variáveis e vamos colocar aqui. Olha que lindo. Então, parâmetro de tela vai vir direto para cá. Tabelas, para verificarmos. Vamos colocar aqui, ó. Vamos dar duplo clique aqui. Vamos pegar essa referência aqui, que é, ó, tables. Este é o nome de tabela. Type, este aqui. Vou voltar. Vou declarar aqui em cima, data, dois pontos. O escopo de variável aqui, ele vai ser global. Por quê? Porque em qualquer parte do código, ele pode ler essa variável. Mas se eu estiver dentro dessa função, eu consigo ler esta tabela? Na verdade, não, porque aqui dentro faz parte de outra parte do código. O código global está sempre no programa principal. Então, global table, underline, custom IDs, type, standard table of. Vamos pegar essa tabelinha e vamos colocar aqui. Verificar a sintaxe, ativar. Agora, para o final, para finalizarmos, vamos colocar aqui if sai subic igual a 1 and if, e vamos colocar uma mensagem. Message registros não encontrados. Type I. Se não, a gente vai ter esse carinha aqui, mas nosso objetivo é apenas breakpoint. Opa. Sai subrc. Certo? Eu vou só dar uma ativada aqui, vou em Go to Text, Selection Texts, e vou pegar do dicionário só para não ficar muito feio. Voltar. Vou dar um ponto de parada bem na função, F8. Então aqui temos o CarID e o ConID na tela. Vamos colocar AA e o 0017. Processar. Então, olha que interessante. Se eu der um F6, ele não vai entrar dentro da função e vai passar direto. Vamos lá, F6. Sai sobre RC igual a 0. Não deu erro. Estamos passando o CarID e o ConID. E ele vai devolver para a gente uma tabelinha. Olha que legal. Todos os clientes que já existiram e já utilizaram esse serviço. Então ele vai embora. F8. Se eu colocar aqui, por exemplo, 18, processar, vou dar um F6, sai sobre RC igual a 1. Ele deu aquela exceção que nós configuramos. E vai dar a mensagem. Registro não encontrado. Legal? Então, essa é a forma de utilizarmos uma função. Nós temos parâmetros de entrada e os parâmetros de saída. E a função interessante dela é que qualquer um pode utilizar, tanto nós mesmos. Nós criamos uma lógica complicadíssima aqui dentro. Não vamos ficar replicando ela a cada código. Então a gente faz de uma forma funcional, certo? E sempre utilizamos ela. E dentro da SAP, isso aqui é extremamente utilizado, porque facilita muito o código. Legal? Então, o que eu vou pedir de exercício para vocês é criar uma função que nos retorne outro tipo de dados. Tá legal? Esse exercício vai estar discriminado ali no documento. Vai ser uma coisa um pouquinho diferente, mas não muito, para não dar muita dor de cabeça por enquanto. Legal, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.